Viver a moda da nobreza. No ano de início do processo de separação Brasil-Portugal, 1822, existiam 26 universidades na América Hispânica. No Brasil, nenhuma. A primeira a ter continuidade surgiria quase 100 anos depois, a Universidade do Rio de Janeiro, em 1920. A comparação, porém, é enganosa. O Brasil esteve representado em Coimbra durante todo o período colonial e seria um brasileiro, Francisco de Lemos de Faria Pereira Coutinho, que estaria à frente da modernização daquela universidade a partir de 1772, sendo dela reitor por longos períodos até 1821. Cursos superiores já funcionavam no Brasil desde pelo menos 1671, quando a Câmara da Bahia tentou equiparar o colégio jesuíta local ao de Évora, pois a formação era semelhante. As primeiras escolas de nível superior do reino fora de Coimbra seriam criadas no Brasil. Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco e Vila Rica passaram a sediar cadeiras de economia, medicina e engenharia, entre outras, entre 1808 e 1821. Paracatu, no noroeste de Minas, teve sua escola superior de filosofia e retórica instalada nesse período. Não se fará aqui extensa catalogação da história do ensino superior no Brasil. Basta assinalar que na tradição autodepreciativa há críticas contra o bacharelismo, ao foco em humanidades com abandono dos cursos técnicos e da formação em ciências físicas e naturais, ao elitismo pelo pouco acesso percentual de jovens às universidades, à burocracia e à ideologização esquerdista. Algumas dessas críticas correspondem aos fatos históricos, outras devem ser relativizadas, mas, desde a criação do Império do Brasil, há poucas exceções a essas mazelas. Pode-se afirmar que os autodepreciadores têm razão em taxar o ensino superior brasileiro como legado de todos esses vícios e outros, portanto ineficiente e pouco contributivo à riqueza nacional, mas não será tanto um problema de herança portuguesa. Pereira Coutinho, inicialmente sob as ordens do Marquês de Pombal, implantou diversas disciplinas técnico-científicas e matemáticas em Coimbra na mesma época em que se valorizava tais conhecimentos na Europa. Portugal, se não tinha o melhor ensino superior do velho continente, não fazia feio, e a elite brasileira ali formada não pecava por falta de erudição e espírito científico no final do período colonial em comparação com as elites das demais paragens do Ocidente. Faltava-lhe a formação técnica industrial, como se viu no exemplo da mina de Ipanema, mas a ignorância não era endêmica entre a nobreza da terra. A Universidade de São Paulo, criada em 1934, seria a primeira a se preocupar com o desenvolvimento da pesquisa e com a quebra do paradigma dos departamentos estanques, isolados. Destacar-se-ia como a melhor universidade brasileira nas décadas seguintes, apesar de carregar consigo os muitos defeitos da tradição de ensino superior brasileira, como a burocracia excessiva. Esperava-se dela o rompimento com a tradição bacharelesca, objetivo atingido apenas parcialmente. Raul Leitão da Cunha, reitor da Universidade do Brasil, UB, do Rio de Janeiro, e ministro da Educação no final de 1945, sucedendo Gustavo Capanema, ministro durante todo o Estado Novo, resumia a experiência até ali como desastrosa, especialmente pela subordinação do ensino às normas vigentes nas repartições burocráticas. A primeira instituição a romper com os maus hábitos foi o ITA, em 1947. Acabou com a cátedra vitalícia, com a estabilidade dos professores no emprego, deu autonomia à comunidade acadêmica para definir as contratações e estruturou a carreira em 4 níveis, exigindo pós-graduação já para o primeiro desses níveis, novidade à época. Alunos e professores passaram a residir no campus e a dedicar-se com exclusividade ao ensino e à pesquisa. Os militares fundaram o Centro Nacional de Pesquisas, CNPq, em 1951, inicialmente com foco em energia nuclear, depois ampliado para outras áreas. O CNPq seria fundamental no apoio à formação de cientistas. Outra instituição criada no mesmo ano por Anísio Teixeira, a Campanha de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior, atual CAPES, também atuaria no mesmo sentido,
fortalecendo o intercâmbio com universidades e pesquisadores do exterior. Fundada em 1962 por Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira, no governo João Goulart, a Universidade de Brasília, UNB, investiu pesados recursos. Inovava com a autonomia administrativa e a introdução de uma base curricular comum a todos os cursos, a ser vencida nos primeiros 2 anos de graduação. Data do período de implantação da UNB a ampla influência da União Nacional dos Estudantes, UNE, nos debates sobre os rumos da universidade. Num seminário realizado em Curitiba, a entidade propôs o fim do tecnicismo pragmático, preconizando um humanismo total. Impregnariam o meio universitário com tais propostas, sob o argumento de que cursos profissionalizantes servem ao sistema capitalista. Os governos militares tratariam de popularizar o ensino superior, antes destinado a cerca de 1% da população de 18 a 24 anos. Entre 1968 e 1974, as matrículas passaram de 278 mil para 897 mil. Não parariam de crescer. Em 1995, o ministro Paulo Renato de Souza criou o Exame Nacional de Cursos Superiores, o PROVão, apesar da forte resistência corporativa de professores e estudantes da rede pública. O exame revelou a péssima qualidade da maioria dos cursos oferecidos. Fábricas de diplomas sem avaliação de mérito, repletas de conivências corporativistas e burocracia inútil, as universidades brasileiras, com poucas exceções, eram um desastre. Em 2017, as matrículas no ensino superior chegaram a 8.300.000. A qualidade dessa formação em massa segue baixa, em parte pela formação deficiente no ensino médio, em parte pelas deficiências das próprias instituições superiores, mas se encontrará exemplos de excelência em alguns cursos, bastará pensar exceções. Quanto ao bacharelismo, deixe-se aos bacharéis a tarefa de melhor definir a expressão. Bastará aqui a analogia com o viver à moda da nobreza dos tempos antigos, estendida à aversão ao trabalho mesmo no campo das ciências. O diploma corresponde ao título de fidalgo. Por ora, andamos na casa de 18 milhões de nobles, registrada forte inflação nobiliárquica nos últimos tempos, com consequente perda de prestígio das titulações. Já no século XIX, o bacharelismo era criticado pelo excesso de retórica em detrimento da utilidade da formação universitária. Sérgio Buarque de Holanda, mais tarde, irá associar historicamente o título de bacharel ao acesso ao poder pela distinção de algo acessível apenas à nobreza da terra. Diploma entre nós sempre foi sinônimo de erudição. O vínculo com a capacidade de agregar valor ao campo produtivo ou à pesquisa científica, via de regra, não era o principal foco, nem de quem buscava o diploma, nem de quem definia o conteúdo dos cursos. Versados em leis, em letras, resultavam no que chamávamos pessoas cultas, nobres por se diferenciarem da bugrada ignara, por viverem à moda da nobreza. Esperou-se, e ainda se espera isso, de um diploma de curso superior, não só no Brasil, sejamos justos.